Fala pessoal, belezinha? Como é que vocês estão? Professor Danilo, professor de Química e Física do curso Azimuth. Hoje, pessoal, nós vamos continuar então dando seguimento ao nosso curso online, só que agora trabalhando a Física, né? Aqui no Azimuth, na rua 24 de outubro, a gente trabalha módulos conjuntos da Química e da Física. São 8 horas por semana, 35 semanas presenciais, só que agora em função da quarentena a gente está recluso. Então eu estou aqui na sala, nesse feriado forçado, e aí eu estou gravando as aulas e disponibilizando para vocês. Tudo bem? Se você gostar da aula, dá um curtir aqui, aperta o sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente for colocando conteúdo, tá? Logo mais, os outros professores, o professor Rodrigo, o professor Eloy, também vão disponibilizar alguns conteúdos para vocês aqui no canal, ok? Bom, hoje a gente começa a trabalhar então na Física, o módulo 4, que vai começar um assunto bem legal, cara, um assunto muito legal, que é o assunto de cinemática vetorial, tá? Para quem faz o curso presencial com a gente, sabe que nós trabalhamos nos módulos 1 e 2 a cinemática dos movimentos retilíneos, tanto para movimento uniforme, para movimento uniformemente variado, ok? Aula 3, a gente deu uma introdução sobre vetores, caracterizando vetores, dizendo sobre módulo, direção, sentido, soma, subtração, decomposição, todo o aparato matemático para você começar a trabalhar com a cinemática vetorial. Na cinemática vetorial, como o próprio nome diz, a gente vai começar a dar uma interpretação agora para velocidade e para aceleração como vetores, né? Os movimentos retilíneos, eles consideram que a aceleração ela pode ser apenas positiva ou negativa, que a velocidade pode ser positiva e negativa, ok? Aqui não. Aqui quando o movimento é curvo, a gente precisa descrever a velocidade com vetor. Não tem como a gente só atribuir um sinal para ela. Isso também acontece com a velocidade, com a aceleração. Então a nossa cinemática vetorial, ela vai ser dividida em pedaços. O módulo 4 trabalha só sobre lançamentos. Os lançamentos vão ser trabalhados lançamento horizontal e lançamento oblíquo balístico. Isso é módulo 4. Módulo 5, movimentos circulares. Então a gente vai trabalhar todo o movimento circular uniforme, vamos definir a velocidade angular, a velocidade linear, frequência, período, enfim. E aí para encerrar, a gente faz uma aula sobre estudos de caso, outros problemas relacionados à cinemática vetorial que tratam das composições de movimentos. Então resumindo, módulo 4, lançamentos, módulo 5, movimentos circulares e o módulo 6, os lançamentos, os estudos de composição em geral, beleza? Esse é o nosso cronograma. Terminando a cinemática vetorial, a gente começa a parte de dinâmica, leis de Newton, primeira, segunda, terceira leis e estudos de caso. Ok, pessoal? E aí coloquei aqui a foto do nosso queridíssimo Galileu Galilei. Não dava para deixar de falar dele, né, num assunto desse. O Galileu Galilei foi um físico, vocês sabem muito bem, que deu contribuições absurdas para a física, não só na cinemática, tá? Estudando movimentos curvos, né? Aquela ideia, por exemplo, de que se eu solto dois corpos em queda livre, não importa o peso dos corpos, esses corpos atingem o solo no mesmo instante, desde que sejam lançados da mesma altura, né? Essa ideia foi trazida para a gente da física do Galileu. Galileu também contribui para a astronomia, porque foi o primeiro físico que começa a considerar a hipótese de que a Terra não era o centro do universo. Isso, obviamente, lhe custou perseguições em relação à Igreja Católica. Tudo bem? Beleza? Então esse é o nosso cara. A gente vai começar a aula falando sobre o princípio da independência dos movimentos e vamos começar então a estudar lançamento horizontal. Bora para a aula, galera! Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar então o estudo dos lançamentos horizontais, abordando primeiro o estudo de caso, né? Todo o modelo matemático que a gente vai fazer na aula se baseia a partir de uma situação. Então a situação é a seguinte: a gente tem aqui um projétil, tá? Que vai ser lançado de uma espécie de um desfiladeiro, só que ele vai ser lançado direcionado exatamente na paralela ao chão, ou seja, ele vai ser lançado no eixo X. A partir do momento que ele é lançado e abandona aqui a superfície, ele começa a sofrer a ação da gravidade e vai caindo. E ao mesmo tempo em que ele vai caindo, aquela velocidade que ele começou a percorrer o percurso, ela vai arrastando o corpo na horizontal. Então a gente percebe claramente aqui o movimento em duas dimensões, tá? A grande sacada da cinemática vetorial é que a partir desse momento eu consigo não estudar só os movimentos retilíneos, como eu havia estudado na primeira parte do assunto,
A gente vai começar a estudar os movimentos curvos. Então esse é o primeiro movimento curvilíneo que a gente estuda, tá? Eu tenho um corpo caindo no eixo X e tenho um corpo sendo arrastado no eixo Y, tá? Qual é o princípio que a gente vai usar para poder trabalhar com os lançamentos horizontais? É o princípio da independência dos movimentos que foi enunciado pelo Galileu, tá? A ideia do princípio da independência é basicamente o seguinte, gente. Você tem dois movimentos acontecendo. Você tem um movimento horizontal e um movimento vertical, certo? A ideia é que os fatores que descrevem, as características que vão descrever o movimento vertical não têm absolutamente nenhuma influência sobre o movimento horizontal. Quer dizer, o que acontece no eixo X não tem absolutamente nada a ver com o que acontece no eixo Y. Ou seja, eu vou estudar o movimento, na verdade, como sendo uma resultante de dois movimentos simultâneos, o movimento horizontal e o vertical. Tá? O princípio da independência, então, enuncia o seguinte, ó. Num movimento em duas dimensões, num movimento em duas dimensões, podemos analisar de forma independente o que ocorre no eixo X e eixo Y. Então, quer dizer, tudo que eu vou falar para descrever o movimento no eixo X não vai interferir absolutamente em nada no que eu vou falar para descrever o movimento Y no eixo Y. Tudo bem? Beleza? Então vamos começar agora a descrever de maneira teórica o que acontece em cada um dos eixos. E aí depois a gente vai para a parte matemática, beleza? Então vamos lá, vamos começar a falar do eixo X. O eixo X é mais fácil de entender, tá? O eixo X, gente, que tipo de movimento a gente tem no eixo X, tá? Aqui a gente tem uma foto, mais ou menos uma ideia, do lançamento da bolinha, e vamos imaginar que essa foto tenha sido retirada a cada 1 segundo de intervalo. Então, instante 0, instante 1, instante 2, instante 3, instante 4, tá? Se nós analisarmos aqui na figura, nós vamos perceber que a cada 1 segundo, se a gente olha para o deslocamento do corpo na horizontal, então aqui, ó, primeira parte, primeiro segundo, ele andou um ΔS na horizontal. Na segunda parte do movimento, no segundo segundo, ele andou novamente um segundo ΔS. Então aqui ele anda um ΔS, aqui ele anda outro ΔS, aqui ele anda um terceiro ΔS e aqui ele anda um outro ΔS. Ou seja, a gente vai perceber que em intervalos de tempos iguais, ele anda na horizontal, intervalos, deslocamentos iguais. Ou seja, a gente está diante de um movimento uniforme, né? O corpo ele não tem aceleração na horizontal, não existe nenhuma força sendo aplicada no corpo na horizontal. Vamos lembrar que a segunda lei de Newton garante que um corpo só acelera se a força resultante sobre ele for diferente de zero. Aqui na horizontal, nós temos ausência de força resultante, portanto não tem aceleração. Vamos escrever isso aqui então, ó. Eixo X. Na horizontal, não há força resultante agindo sobre o corpo. O corpo. Tá certo? Ou seja, se eu tenho força resultante zero, se eu tenho força resultante no eixo X igual a zero, portanto, a aceleração no eixo X é igual a zero. Tá? Conclusão, nós temos um movimento uniforme. Tá? Então, tudo aquilo que nós sabemos de movimento uniforme, eu posso aplicar para o eixo X, tá certo? Equação do S igual a S0 mais VT,
a velocidade média dele, ΔS por ΔT, lembrando que essa análise ela é independente do eixo X, tá? Então eu tenho um movimento uniforme. Ok? Essa é a primeira parte da história. Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho do eixo Y. Agora a coisa complica um pouco, gente. Vamos lá. Eixo Y. Tá. Bom, no eixo Y ele está caindo, certo? O que faz ele cair? Ora, a gravidade. Gravidade é uma aceleração intrínseca do planeta Terra sobre todos os outros corpos que estão próximo dele, né? No modelo de Newton, a gravitação, segundo a ideia de Newton, seria uma interação à distância provocada por corpos que possuem massa. O que acontece é que quando esse corpo é extremamente massivo, a sua massa é muito grande, essa força gravitacional é tão intensa que ela acelera o corpo na direção da Terra. Então nós temos aqui uma aceleração gravitacional, tá? Por que existe uma aceleração gravitacional? Porque no eixo Y, o corpo está sob a ação da sua própria força peso. A força que a Terra exerce sobre ele. Então ele vai, na vertical, acelerando com uma taxa de 10 metros por segundo ao quadrado, ou 9,8, tá? Dependendo do vestibular. Então aqui, se nós temos uma aceleração agindo na vertical, a gente pode imaginar que na vertical a velocidade dele vai variando. Então a gente percebe aqui no meu desenho que o vetor velocidade na vertical, pessoal, ele vai aumentando conforme o tempo passa. O vetor velocidade na horizontal, esse permanece constante. Então no movimento horizontal eu tenho movimento uniforme e no eixo vertical eu tenho movimento uniformemente variado. Então vamos escrever. Na horizontal, o corpo fica sob ação da sua força-peso, da sua força-peso. E, portanto, portanto, é acelerado. Tá? Nesse caso, então, eu tenho força resultante no eixo Y igual ao peso, tá certo? Então, no eixo X a gente não tem força, mas no eixo Y nós temos. A força resultante é igual ao peso, portanto, a aceleração no eixo Y é igual à gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, a gente tem movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. MUV, ok? Move. M, U e V. Tranquilo? Então a gente vai abordar todo o movimento dele. Uma parte com as equações do movimento uniforme e a segunda parte com as equações do movimento uniformemente variado. Agora a gente vai pegar essas equações, vamos recolocar aqui no quadro, vamos falar um pouquinho de cada uma delas e aí a gente vai transformar essas equações naquela linguagem mais tradicional, né? Em vez de eu chamar de ΔS, eu vou chamar de H, eu vou chamar aqui de alcance máximo, tempo de queda. A gente vai pegar as equações do MU, as equações do MOVE e vamos dar aquela maquiada para trazer as formulinhas do lançamento horizontal, beleza? Acompanha no próximo slide. Então agora a gente vai desenvolver as equações do eixo Y, do eixo X e do eixo Y, tá? E vamos transferir os termos da forma mais adequada para a gente trabalhar com os movimentos. Então olha só, a gente vai fazer o seguinte, no nosso exemplo, a gente vai colocar algumas letrinhas aqui para poder trabalhar, tá beleza? As equações que a gente tem para o eixo Y são simples, gente. S igual a S0 mais VT. Aqui, presta atenção que eu vou chamar de VX tá? Onde Vx vai ser Vx
vai ser a componente horizontal da velocidade. Tá? A componente horizontal da velocidade é aquela componente cujo módulo, na verdade não só o módulo, né? O módulo, a direção e o sentido vão permanecer constantes ao longo da trajetória. Então você vê aqui, ó, Vx, aqui, Vx, Vx, tá? Isso aqui seria uma espécie de velocidade de arrastamento, Vx e Vx, tá? Em todos os pontos da trajetória, essa componente tem módulo constante. Módulo, direção e sentido constante. Tranquilo? Outra coisa importante, se essa velocidade é constante, a gente pode dizer que a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Isso é uma propriedade do movimento uniforme, né? Se o movimento atua sempre com a mesma rapidez, a gente tem uma velocidade constante. Beleza. Só que vamos parar para pensar um pouquinho. Durante o deslocamento dele, durante o percurso dele, ele tem um deslocamento no eixo horizontal. Esse deslocamento no eixo horizontal, eu vou chamar de ΔS no eixo x, que é igual a uma distância. Tudo bem? Essa distância a gente vai chamar de alcance máximo. Tranquilo? Então daqui nós temos a seguinte equação. Vx igual a d dividido pelo tempo. Tranquilo? Então essas são as duas equações. Como é que a gente pode mexer um pouquinho na roupagem delas? Vamos parar para pensar um pouco. Esse tempo que o corpo voa, esse tempo no qual o corpo é arremessado, é exatamente o tempo de queda do corpo, tá? Esse tempo de queda, ele está muito associado ao efeito da gravidade e também depende bastante, obviamente, da altura na qual esse corpo é abandonado. Então, se o corpo é abandonado de uma altura maior, a tendência é que o tempo de queda dele seja maior também. Tudo bem? Então, T eu vou chamar de tempo de queda. Tá bom? Ou TQ, como a gente está acostumado a trabalhar, né? Na aula de movimento uniformemente variado, onde a gente estudou o lançamento vertical, a gente chamava esse tempo de queda. Tudo bem? Bom, como é que a gente trabalha com essas equações, agora usando uma roupagem mais especial? Bom, a equação do sorvetão aqui, ela vai basicamente ficar igual à equação de velocidade se eu passar o ΔS para cá, tá? Então eu tenho isso aqui, ó, S igual a S0 mais Vx T queda. Certo? Tudo bem? Beleza? Esse S0 e esse S aqui, ó, são as posições inicial e final dentro do eixo X, tá? Isso aqui é dentro do eixo X, tá? Geralmente, a gente adota como sistema de referência a seguinte situação, ó. Se o movimento é em duas dimensões, tenta imaginar um plano cartesiano aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem perceber isso, ó. Aqui nós temos um planinho cartesiano, tá? Nesse plano cartesiano, você tem o eixo da vertical, que seria o eixo Y, aqui, e teríamos o eixo da horizontal, que seria o nosso eixo X. Tudo bem? Se nós adotarmos aqui como origem dos eixos, pensa o seguinte, qual a coordenada horizontal desse corpo quando ele está na altura máxima aqui? É 0. Então esse S0 aqui, ó, eu posso adotar como sendo 0, tá? Já que a coordenada horizontal dele é 0 no instante inicial, e aí a nossa equação então fica aqui, Sx, portanto, Sx igual a Vx vezes o tempo de queda. Tranquilo? Belezinha? Então essas são as equações para o eixo X. Tá? O eixo X ele é muito importante, sobretudo para os problemas onde o corpo, onde o exercício pede o alcance do projétil, né? E vamos ver o seguinte, esse alcance do projétil ele depende de dois fatores. Ele depende da velocidade com que ele é arremessado e o tempo de voo, certo? Então vou escrever aqui, ó, o alcance
depende da velocidade inicial e do tempo de voo. Tá bom? Beleza? Na próxima sequência daqui de slides, a gente vai pegar o eixo Y e vai trabalhar com as equações de movimento uniformemente variado, já que no eixo Y a gente tem a ação da gravidade. Agora a gente vai analisar então as equações que vão descrever o movimento na vertical. O movimento que, de acordo com o que a gente tinha comentado no comecinho da aula, era o movimento uniformemente variado. Então aqui eu já coloquei alguns sinais. Vamos analisar novamente aqui, ó. Eu tenho aqui o corpo partindo de uma altura H. Agora toda a nossa análise vai ser feita sob a perspectiva da vertical. Então eu tenho uma altura H, ok? Em relação ao solo, a gravidade. Durante o voo do objeto, ele vai descrever um alcance horizontal, que a gente colocou aqui também, beleza? E agora a gente vai descrever as equações do eixo Y. Então vamos começar. Para o eixo Y, a primeira equação é a equação horária. Equação horária das velocidades. Tá? A equação horária, ela relaciona a posição do corpo com um instante. Só que lembrando que no nosso caso, o conceito de posição está relacionado à altura H, certo? Então você tem a seguinte situação, gente. Equação horária é S igual a S0 mais V0t. Aqui já vou colocar V0yt mais G sobre 2t ao quadrado. Ok? S igual a S0 mais V0yt mais G sobre 2t ao quadrado. Veja que a aceleração está positiva, porque nós estamos convencionando então que o movimento para baixo vai ser positivo. Ok? Beleza? Aí vamos lembrar o seguinte, se eu passar o S0 para cá, a gente tem isso. S menos S0 igual a V0t mais A sobre 2, ou G, né? Perdão. G sobre 2 T2, ok? S menos S0, a gente tem o nosso amiguinho ΔS. Só que no nosso caso, o ΔS é justamente a altura, certo? Então eu tenho que altura igual a 2G, ou melhor, G V0t, né? Mais G sobre 2T2. Só que vamos lembrar que do ponto de vista vertical, essa velocidade inicial aqui ela é zero. Então eu vou anular esse termo da equação horária e a gente vai chegar na formulinha do tempo de queda, comprovando que nós estamos falando do move. Olha só, tempo ao quadrado igual a 2h sobre g, certo? Só que se eu tirar a raiz quadrada, eu tenho que o tempo igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Ou seja, se eu precisar trabalhar com o tempo de voo, aquilo que a gente chamou de tempo de voo, né? Quando foi analisar o movimento na horizontal, aquele tempo de voo, na verdade, é exatamente o tempo de queda, que depende da altura e da gravidade. Você lembra que eu tinha comentado isso na análise do eixo Y, do eixo X, que o tempo de queda dependia da altura e da gravidade. É nessa situação que a gente está falando. Outra equação importante da gente analisar é a equação de velocidade. Vamos lembrar que no movimento uniformemente variado, a velocidade varia de acordo com uma função de primeiro grau, tá? Essa variação da velocidade é exatamente o que a gente chama de aceleração. Se a aceleração é constante, significa que a velocidade varia sempre do mesmo jeito. E vamos lembrar que no nosso exemplo, a gente está trabalhando com aceleração gravitacional, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que do ponto de vista vertical, a cada 1 segundo, a velocidade desse corpo varia de 10 metros por segundo. Então, no instante inicial, a velocidade dele na vertical é 0. Passados 1 segundo, ele está 10 metros por segundo, 20 metros por segundo na vertical, 30 metros por segundo na vertical. A cada 1 segundo, a velocidade dele vai variando aquela taxa que é a gravidade. Então, para a gente trabalhar com a equação de velocidade, vamos lembrar de função de primeiro grau. Então, olha só. Velocidade
igual. Aqui a gente vai trabalhar com a velocidade no eixo Y, certo? V igual a V0 mais AT, certo? Agora, vamos lembrar que se a gente está trabalhando com um movimento chamado lançamento horizontal, significa que nessa situação, esta componente aqui, ela vale zero. Ele só tinha uma componente horizontal. No momento que ele foi arremessado, o projétil, ele tinha só uma componente horizontal. A vertical era zero. Esse termo aqui da nossa equação é a aceleração gravitacional. Então, eu posso dizer que Vy igual a GT. Está aqui. Então, ó, a cada 1 segundo, a velocidade varia 10 metros por segundo. Quer dizer, exatamente o que a gente previa. E aí, vamos lembrar que se a gente quiser trabalhar com a velocidade final, né, a velocidade V final no eixo Y, tá? Exatamente essa velocidade aqui, ó, gente. Esta velocidade, ó, a velocidade com que o corpo atinge o solo na vertical. Tá? Essa velocidade você consegue calculá-la a partir do tempo de queda. Então, você sabe o tempo de queda? Você sabe exatamente qual vai ser o valor da velocidade. Então, ó, V final no eixo Y igual a G vezes o tempo de queda. Quanto mais tempo ele fica voando, esse tempo de queda aqui, ó, é exatamente o tempo de voo que a gente tinha visto no eixo X, tudo bem? Quanto mais tempo ele fica voando, maior vai ser a componente vertical da velocidade. Agora a gente vai dar uma analisada também na equação de Torricelli, né? O que a equação de Torricelli tem de diferente? Ela, assim, de forma diferente das duas outras, ela não trabalha com o tempo. Tanto a equação de posição como a equação de velocidade, elas têm a dependência do tempo. A equação de Torricelli não. Torricelli, pessoal, a gente vai relacionar velocidade com deslocamento e aceleração sem a interferência do tempo. Então vamos lembrar da equação de Torricelli da aula de Move, tá? V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, certo? Então tá. Essa velocidade aqui é a nossa velocidade no eixo Y, ok? Ela vai ser relacionada com a distância de acordo com uma função de segundo grau, tá vendo aqui, ó? Beleza? Então quer dizer, à medida que a distância vai variando, a velocidade varia ao quadrado. Percebe a situação? Aí a gente tem a seguinte história. Essa componente aqui também é zero. Já que, de novo, a gente está trabalhando com a componente vertical V0y igual a zero. Essa aqui é a aceleração, g, então a gente tem que a velocidade do corpo, num dado momento, é igual a 2gh ao quadrado aqui, né? Tá bom? Se a gente isolar a velocidade passando a raiz, a gente tem esta situação, 2gh. Tudo bem? Beleza? Eu vou colocar agora para vocês 2 exercícios de aplicação. São exercícios que não estão na folha, são exercícios que eu tirei aqui dos meus arquivos secretos, para a gente poder trabalhar com a aplicação das equações dos movimentos no eixo X e Y. Beleza, pessoal? Então começar fazendo o primeiro exercício para a gente trabalhar com a ideia de lançamento horizontal. Então olha só, vamos ler juntos aqui o exercício. O avião está levando suprimento para pessoas que se encontram ilhadas numa determinada região. Ele está voando horizontalmente a uma altitude de 720 metros acima do solo, com uma velocidade constante de 80 metros por segundo. Uma pessoa no interior do avião é encarregada de soltar a caixa de suprimentos em um determinado momento para que ela caia junto às pessoas. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo, qual que é a distância horizontal das pessoas em metros que ele deve soltar a caixa? Então vamos imaginar a situação para a gente poder entender o problema. Pensa assim, ó, aqui está o avião. Vocês vão se acostumando com meus desenhos, que são péssimos, tá? O avião, ele vai arremessar daqui uma caixa que vai fazer este movimento. Tudo bem? De tal maneira que ela tem que soltar, a pessoa tem que soltar a caixa num dado momento que o avião consiga, que a caixa consiga cair exatamente onde estão as pessoas.
tá certo? Então, tá aqui. E a gente sabe que o avião estava com uma velocidade constante de 80 metros por segundo. Agora vamos lembrar o seguinte, se o avião estava com uma velocidade de 80 metros por segundo, a caixa que estava lá dentro, as encomendas, os suprimentos também tem que ter. Então, aqui nós temos a velocidade de 80 metros por segundo. Essa velocidade, galera, é a velocidade constante, tá? É aquela velocidade que vai se manter constante porque não tem nenhum movimento, nenhum tipo de evento que cause aceleração para ela. Lembrar que o avião a caixa foi arremessada a uma altitude de 720 metros acima do solo. Então eu tenho aqui 720 metros, tudo bem? Ele quer saber exatamente o que? Vamos lembrar de novo, olha só. Qual é a distância, tá, horizontal das pessoas que ele tem que soltar? Quer dizer, ele quer saber isso aqui, ó, gente. É isso que ele quer saber. Tudo bem? Essa é a distância que ele quer. Então, se ele quer saber uma distância horizontal, a gente vai trabalhar com o movimento horizontal, certo? No movimento horizontal, Vx igual a d dividido pelo tempo de queda. Então, quer dizer, se eu souber quanto tempo a caixa ficou em movimento, eu sei exatamente o alcance dela. Por quê? Porque essa velocidade aqui, ela não se altera. É uma velocidade constante, já que o corpo na horizontal tem movimento uniforme. Ok? Então eu preciso achar primeiro o tempo de queda. Então, tempo de queda. Raiz quadrada de 2h dividido por g. Certo? Então vamos lá. Tempo de queda igual a raiz quadrada de 2 vezes 720 dividido por 10. Ok? 720 vezes 2, pessoal, dá 1440. Então, o tempo de queda é a raiz quadrada. Aqui vai dar 1440 dividido por 10, dá 144. Portanto, o tempo de queda é 12 segundos. Tá? Então, quer dizer, nas condições do problema, a caixa ficou exatamente 12 segundos em voo. Só que durante esses 12 segundos, ela foi sendo arrastada na horizontal com uma velocidade de 80 metros por segundo. Então vamos fechar o problema trabalhando agora com a horizontal. Horizontal, tá certo? Como na horizontal o movimento é uniforme, pessoal, eu tenho que Vx igual a d sobre tempo. Tá, 80 igual deslocamento dividido pelo tempo de queda, 12. D igual 80 vezes 12, 960 metros. Tudo bem? 960 metros, a gente tem então a alternativa C. Essa é a resposta correta, ok? Um exercício tranquilo, que trabalha ao mesmo tempo com o pensamento na vertical, primeiro para achar o tempo de queda. Eu penso na vertical. Depois eu uso esse tempo de queda para pensar no arraste horizontal. Isso é muito normal nos exercícios de lançamento oblíquo, composição de movimento. Você usa a informação de um eixo para poder trabalhar no outro. Vamos para a segunda questão agora, pessoal. Questão 2, galera, vamos lá. Da borda de uma mesa, uma esfera é lançada horizontalmente a uma altura h de velocidade inicial v0. Após cair livre da resistência do ar, a esfera toca o solo horizontal em um ponto que está a uma distância d na vertical, que passa pelo ponto de partida, como representado na figura. Então tá aqui, ó. Não sei se a figura tá dando para ler claramente, mas provavelmente na folhinha de vocês está legal. Então essa é a distância d, que a gente chamou de alcance, tá? Então a bolinha partiu com uma velocidade v0, descreveu essa trajetória e andou uma distância d na horizontal. Considerando, após cair livre da resistência, não, a distância d da vertical que passa por ponto de partida. Considerando que a aceleração da gravidade local tem módulo igual a g, escreva a expressão que mostra o valor de V0 em função dos dados do problema. Uma questão que o pessoal costuma meio que pirar um pouco nessas questões literais, né? Porque, tipo assim, o pessoal fala, mas eu não vou prestar ITA. Gente, questão literal é muito importante. Por quê? Porque ela faz com que você perca aquele medo de não acertar a questão. Você simplesmente vai fazendo a conta, vai desenvolvendo a teoria, obviamente no começo dá uma insegurança, mas a parte boa é que você não vai ter que fazer conta. Você tem que ir trabalhando com as letras. Então veja qual é a pergunta. Ele quer que eu calcule V0
em função dos dados do problema. Quais são os dados do problema? Eu tenho a distância horizontal, eu tenho a velocidade inicial e eu tenho a altura. Então, ok, vamos escrever isso aqui. Eu tenho distância horizontal, altura e tenho gravidade. Então, a minha expressão tem que trazer V0 em função desses dados. Não pode haver nenhum tipo de outra variável trazida na equação. Por quê? Porque eles não vão nada no problema. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu quero calcular uma expressão que trabalhe com o valor de V0, vamos começar pensando como é que eu calculo esse V0. Então, vamos lá. Se eu estou no eixo X, eu tenho um movimento uniforme, certo? Se eu tenho um movimento uniforme, significa dizer que a velocidade do corpo é constante. Então, eu vou escrever que V0 igual a D dividido pelo tempo de queda, tá? Que a gente pode chamar de tempo de voo. Quer dizer, a bolinha sai daqui, percorre toda essa trajetória até chegar aqui, tá? Quanto tempo ela demora para fazer isso? O tempo de queda. Só que eu não tenho tempo de queda nas informações do problema, então significa que ele não pode aparecer na minha equação. Então tá, como é que eu calculo o tempo de queda? Eu paro aqui, e vou calcular o tempo de queda. É raiz quadrada de 2h sobre g, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer a fórmula do tempo de queda aqui. Então agora eu vou chamar isso aqui de equação 2, tá? Essa daqui eu vou chamar de equação 1, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir a equação 2 em 1, tá? Eu vou jogar o tempo de queda aqui. E aí, a hora que eu jogar o tempo de queda aqui, some a expressão do tempo de queda e eu vou chegar na resposta. Espero assim, né? Conseguir. Então, vamos lá. V0 igual a D dividido por 2h sobre G. Tudo bem? Aqui a gente precisa tomar cuidado com uma treta, gente. Isso aqui pode ser escrito de outra forma. Eu posso escrever isso aqui como V0 igual a D vezes raiz quadrada de G dividido por 2h. Tudo bem? Beleza? Isso aqui é uma propriedade da matemática. Conversa com o Eloy que ele explica isso para vocês, tá? Essa propriedadezinha de você inverter, de multiplicar invertendo, passar, eles chamam de cambalhota ao contrário, sei lá como é que chama isso, tá? E aí a gente chega então na expressão de V0. Quer dizer, a velocidade inicial do corpo é igual a D vezes a raiz quadrada de G dividido por 2h. É uma questãozinha boa, uma questãozinha que dá uma mexida com a gente, né? Não é uma questão só de teoria, embora seja uma questão de letra, né? Ela não é uma questão só de teoria, ela tem uma espécie de traquejo matemático, ok? Então, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula de movimentos que nós chamamos genericamente de lançamentos, certo? Na segunda parte, na sequência, a gente vai trabalhar os lançamentos oblíquos. Agora foram só os lançamentos horizontais, tá bom? Já começa a fazer os exercícios da folha, já tem alguns exercícios ali indicados para vocês, e aí aguarda a segunda parte da aula. Galera, obrigado pela força, viu? Tô melhorando.